Olá pessoal, eu vou agora resolver as questões da nossa primeira avaliação de vetores de geometria analítica. No exercício 1, eu dou dois vetores, o vetor U, 1 menos 2, 1, e o vetor V, 3, 2, menos 5. E peço para calcular o vetor W que satisfaz esta equaçãozinha aqui, correto? Então, assim, já expliquei sobre isso em aula ainda, né? Que você tem duas opções a princípio para resolver esse problema. A primeira opção seria substituir o U, né? E substituir o V. Substituir o U aqui também. Substituir o V aqui também. Escrever o W, né? Como sendo um vetor de abscissa X ordenada Y e cota Z. E fazer essas contas aqui. Essa forma tem uma desvantagem porque você faz mais cálculos. E a outra forma, que é a que eu resolvi, é simplesmente isolar o W, como se fosse uma equação algébrica. Na verdade, é uma equação algébrica vetorial. Então, basta usar as propriedades distributiva, comutativa, associativa do produto de números reais em relação à soma de vetores, que você consegue isolar o W, né? Da mesma forma que você resolveu os problemas no ensino médio. Então aqui, por exemplo, 3 vezes U, 3 vezes 2W, né? Então aqui aparece 3U menos 6W, 5W, menos 3 vezes 5, menos 15V, aqui menos 9V e aqui mais 5U. Isolando W, eu tenho que W é igual a esta expressão aqui. 3U menos 15V mais 9V menos 5U, que simplificando resulta em menos 6V menos 2U. Finalmente, você substitui apenas no final quem é U e quem é V. Então, aqui você substitui o U, aqui o V, faz a multiplicação, né? Como é que você multiplica um número por um vetor? Você multiplica cada coordenada por aquele número. E aqui você também faz a multiplicação, né? Depois você soma e encontra finalmente quem é W. Nesse caso, menos 20, menos 8 e 28. Questão 2. Peço para você encontrar os valores dos números A1 e A2, tais que o vetor W seja escrito como combinação linear de V1 e V2. A1, V1 mais A2, V2. Onde aqui, ó, o V1 é 2 menos 3, 1. O V2 é 5, 2 menos 3. E o W é 11, 12 menos 11. Quando você faz a conta, tem aqui, ó, A1, V1 mais A2, V2. E aqui está o W. Você desenvolve usando as propriedades de multiplicação de um vetor por um número. Então aqui você tem 2A1, menos 3A1, A1. Aqui 5A2, 2A2, menos 3A2. Fazendo a soma dos dois vetores, eu tenho que simplesmente o seguinte: o W você tem aqui 11, 12 e menos 11. Você vai resolver um sisteminha. Como é que você resolve esse sistema? Você iguala 2A1 mais 5A2 com 11. 2A2 menos 3A1 com 12. E A1 menos 3A2 é menos 11.
tá? Uma vez que aqui é W, e que por outro lado o W também é dado para essa expressão, para que esses dois vetores sejam iguais, essas três igualdades têm que ocorrer. E aí você resolve o sistema linear, você tem três equações e duas incógnitas. Aqui, por exemplo, como A1 menos 3A2 é menos 11, o A1 é igual a 3A2 menos 11. Aí eu pego esse valor de A1, substituo aqui nessa outra equação, tá? Faço aqui 3A2 menos 11 no lugar desse A1. E aí eu tenho que 2A2 menos 3 vezes 3A2 menos 11 tem que ser igual a 12. E aí eu encontro o valor de A2. Quando você faz o cálculo, você encontra que o A1 é menos 2 e o A2 é 3. Na questão 3, eu peço para encontrar o ângulo entre U mais V e U menos V. Sabendo o módulo de U, o módulo de V, não é? Sabendo também que U escalar a V é zero, porque U é ortogonal a V. Aqui o módulo de U é raiz de 3 meios, o módulo de V é raiz de 2 meios. O que você tem que fazer? Fazer o cálculo, né? O cosseno do ângulo entre U e V é isso aqui, ó. É U mais V. Esse θ é o ângulo entre U mais V e U menos V, tá? O cosseno de θ é U mais V, isso aqui é igual a U mais V escalar U menos V. Quando você desenvolve, aparece U escalar U, que é o módulo de U ao quadrado. U escalar V, o escalar V é zero. Por quê? Porque U é ortogonal a V. Aparece também, ó, V escalar U, que também é zero, e V escalar V, que é módulo de V ao quadrado. Então, no final das contas, eu tenho que, aqui no numerador, vai ficar apenas isso, ó, módulo de U ao quadrado menos o módulo de V ao quadrado. E aqui embaixo é o quê? Aqui vai ser, esse aqui é o módulo de U mais V, e esse aqui é o módulo de U menos V. Como é que é o módulo de U mais V? A gente sabe que o módulo de um vetor W é a raiz quadrada de W escalar W. Então, o módulo ao quadrado de W é W escalar W. U mais V escalar U mais V é U escalar U, que é módulo de U ao quadrado, V escalar V, que é módulo de V ao quadrado, mais duas vezes U escalar V. O escalar V é zero, que é zero. Então, o módulo de U mais V ao quadrado é simplesmente o módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado. E o módulo de U menos V ao quadrado vai ser U escalar U, pelo mesmo motivo, né? Vai ficar módulo de U ao quadrado, U escalar V dá zero, aparece módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado, menos duas vezes U escalar V. Esse U escalar V é zero também. Então, é interessante que nesse caso o módulo de U mais V ao quadrado é igual ao módulo de U menos V ao quadrado. Tá bom? Então, aqui, ó, nós temos o seguinte. Aqui em cima é a diferença entre o módulo, o módulo de U menos o quadrado do módulo de U menos o quadrado do módulo de V. E aqui aparece
essa expressão aqui. Aqui eu só fiz uma graça mesmo, tá? Aqui eu fiz o quê? Peguei, dividi toda a equação, dividi aqui em cima, por módulo de U ao quadrado, vezes o módulo de V ao quadrado, ou seja, multipliquei aqui, por esse número aqui, e aqui também, tá? Aí no final, a gente tem o seguinte, que vai ficar 1 sobre o módulo de V ao quadrado, menos 1 sobre o módulo de U ao quadrado. E aqui dentro, ó, fica isso. Só que isso aqui que eu fiz, esqueçam, não vai ser útil para nada aqui, tá? Isso aqui é interessante quando o ângulo entre U e V é um ângulo qualquer. Então, se o ângulo entre U e V não fosse 90 graus, essa expressão que eu fiz aqui seria útil. Mas nesse caso, essa expressão não vai ser tão interessante, por quê? Porque o escalar V é zero. Se o escalar V é zero, significa que essa expressão aqui, ó, esse alfa aqui, cosseno desse ângulo, vai ser zero, vai sumir essa parte. Ou seja, é aquilo que eu falei, o numerador fica apenas o módulo de U ao quadrado, menos o módulo de V ao quadrado, e o denominador fica módulo de U ao quadrado, mais o módulo de V ao quadrado. Tá bom? Bom, aqui eu tenho o seguinte, o módulo de U é raiz de 3/2, o módulo de V, raiz de 2 sobre 2. Quando a gente faz a conta aqui, vai ficar o quê? Vai ficar simplesmente o seguinte, ó. Módulo de U ao quadrado é 3/2, menos módulo de V ao quadrado vai dar 1/2, que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é 1/2. E aqui 3/2 mais 1/2, que é a soma. Então, fazendo o cálculo, o cosseno de θ, 3/2 menos 1/2, vai dar 1 aqui em cima, né? 3 menos 1 dá 2, 2 sobre 2 é 1. E 3/2 mais 1/2, 3/2 mais 1/2, vai dar 4/2, que é 2. Então, o cosseno de θ é 1/2, conforme está dito aqui. E como esse ângulo é um ângulo entre 0 e 180 graus, né? Qual é o ângulo entre 0 e 180 graus que tem cosseno igual a 1/2? Esse ângulo é o ângulo de 60 graus. Então, θ é 60 graus. Questão 4. Verifica a posição relativa entre essas duas retas, a reta R aqui, e a reta S. Eu fiz o quê? Eu fiz logo o teste de retas reversas. Tá? Você tem duas retas, uma reta, uma outra reta. Pego aqui um ponto A, um ponto B, defino o vetor AB e tenho também os vetores diretores das retas, né? U e V, tá? Então, eu pego esse vetor aqui. Deixa eu ver se melhora aqui a situação do desenho, peraí. Então aqui eu tenho
um vetor diretor, aqui eu tenho outro vetor diretor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tem esse cara. Copiar. Colar. Pronto, então aqui, ó, as duas retas R e S serão reversas, que tem o R e S, para que elas sejam reversas, esses três vetores aqui, ó, vou chamar aqui de U, aqui de V e AB, esses três vetores não podem ser coplanares, tá? Ou seja, esses três vetores vão ser vetores que formam um paralelepípedo com volume diferente de zero. Se a reta R e a reta S forem coplanares, as duas retas forem coplanares, então esses três vetores serão coplanares. Se as retas forem reversas, esses três vetores não serão coplanares. Então, eu sei que o volume formado, o volume do paralelepípedo formado por esses três vetores é fácil de calcular, é o módulo desse produto misto. Se esse volume for zero, esses vetores são coplanares. Então, eu vou usar exatamente esse teste, certo? Para resolver o problema. Ou seja, se aquele produto misto for zero, se esse produto misto aqui for zero, eu posso afirmar a vocês que o V e AB são coplanares. Se for diferente de zero, o V e AB não são coplanares e, portanto, as retas RS vão ser reversas. Então, aqui, as coordenadas de U, as coordenadas de V, as coordenadas de AB. Eu peguei o ponto A como sendo 1, menos 2, 3, e o B, 2, 3, menos 2. Então, AB, B menos A, é 1, 5, menos 5. O U é 2, 1, 2 e o V é menos 1, 1, 1. Então, é só fazer a conta, tá? Você calcula o produto misto. O produto misto deu menos 36. Se o produto misto deu diferente de zero, as retas R e S são reversas. Por quê? Porque os vetores não são coplanares. Então é isso. Se os vetores não são coplanares, as retas também não são. A última questão, determine a equação geral do plano que passa pelos pontos A, B e C. Aí eu vou usar uma ideia bem simples, que já usou aqui, não é? Que é a seguinte. Eu tenho três pontos, A, B e C. Imagina assim, A, B e C. Então, posso considerar aqui os vetores AB, e AC. Tá? Pega esses vetores, a B e a C. Então, assim, nós sabemos que aqui é a B, nós sabemos que o produto vetorial resulta num vetor que vai ser ortogonal aos dois. Se esse vetor aqui é ortogonal aos dois, ele vai ser ortogonal ao plano π. Ou seja, vai ser um vetor normal do plano π.
Então, aqui eu faço o vetor N como sendo exatamente o AB vetorial AC. Então, eu faço isso. Eu pego A, B, faço aqui U igual a AB, que deu menos 6, menos 1, 0. V igual a C, que deu menos 3, 0, menos 1. Faço o produto vetorial desses dois carinhas, vai dar 1, menos 6, menos 3. Isso me define, né, o vetor N. Se esse cara aqui é o vetor N, então nós sabemos que o plano tem a seguinte equação. O plano que tem esse vetor normal tem a seguinte equação. 1 vezes x mais menos 6 vezes y, né, mais o menos 3 vezes z, mais o d igual a 0. Então, só falta achar o valor de d. Só falta achar o valor de d. E é isso que a gente faz. Tá? A gente vai achar o valor de d. Para isso, eu pego um ponto, por exemplo, o ponto A, pego um ponto qualquer. Aqui no exemplo, pego o ponto A, que é 4, 2, 2. E coloco na equação do plano. Quando eu faço x igual a 4, y igual a 2, z igual a 2, aí eu encontro o valor de d. O d tem que ser 14. Então, aqui está esse plano aqui de equação x menos 6y menos 3z mais 14 igual a 0. Ele é o plano definido por esses três pontos, o A, B e C. Então, tanto A como B e C pertencem a esse plano. Sabemos que 3 pontos determinam um plano, portanto, esse plano π é o plano determinado por A, B e C. Ok? E vamos ficar por aqui.